Olá, vamos dar continuidade então aqui ao estudo bíblico do Evangelho de João. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Vamos dar continuidade aqui à meditação nas Escrituras Sagradas, né? Com o objetivo de entender, compreender mais a palavra de Deus e assim nos encher do Espírito Santo, não é verdade? João capítulo 6, 41, vamos começar aqui, diz assim: depois que Jesus, tinha falado que ele era o pão da vida, que ele é o pão da vida, aqui no versículo 41 diz: então os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, Jesus se comparou, ao próprio Deus, ou seja, ele se igualou ao Pai. Então, o Deus Pai é Deus, o Deus Filho é Deus, o Deus Espírito Santo é Deus. É a Santíssima Trindade. Mas eles não creram no Senhor Jesus. Eles se escandalizaram, não gostaram quando Jesus afirmou que ele era o pão que veio do céu, ou seja, aquele que sustentaria a toda a carne, a todo ser humano. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a questionar, E Jesus viu essa murmuração e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Então, eles não creram no Senhor Jesus. Os judeus não creram. Claro, não todos. Uma pequena parte creu. Aqueles que foram escolhidos pelo Pai creram. Todos aqueles que são escolhidos por Deus, esses vão chegar a crer. Aqueles que não são escolhidos, infelizmente, não creem, nunca vão crer, porque não foram escolhidos, não foram tocados por Deus. Então os judeus começaram a murmurar, falando que ele era o filho de José, Então não acreditaram no testemunho de Jesus, Não acreditaram. Então Jesus respondeu para eles assim: olha, não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então aqui nós chegamos a um ensinamento muito forte, muito profundo da palavra de Deus, que é que somente aqueles que são escolhidos por Deus é que serão salvos. A Bíblia nos mostra, nos revela que antes de Deus criar os céus e a terra, na eternidade passada, antes de Deus criar todas as coisas, ele já nos tinha escolhido, ou seja, ele já escolheu aqueles que viveriam com ele por toda a eternidade. Então, essa história do livre-arbítrio não existe. Porque todo ser humano é pecador. Todo ser humano tem uma natureza mal, ruim. Nem o ser humano quer Deus. Nem o ser humano quer buscar a Deus. Então, o que Deus faz? Ele vai e toca na pessoa, coloca a fé dentro da pessoa, e graças a essa fé, a fé é um dom de Deus, é Deus que dá a fé, não é que não é a pessoa que decide crer, não, é Deus que coloca a fé dentro dela, e quando Deus coloca essa fé dentro de nós, através da sua palavra, a pessoa escuta a palavra de Deus, essa palavra penetra dentro da pessoa, e causa uma transformação dentro dela, através da graça, através do poder de Deus, e essa pessoa passa a crer e a seguir a Jesus, se entrega a Jesus.
Por outro lado, muitas pessoas que também escutam a palavra de Deus, mas não são tocadas, não foram escolhidas. Então, ela escuta, mas ela não crê. Ela não recebeu esse dom da fé. Por isso que Jesus, ele disse aqui, no versículo 44, você pode ler aí na sua Bíblia, marcar, porque está claro, diz, ninguém pode vir a mim. Ou seja, Jesus falando em que ninguém iria a ele, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, quem levava as pessoas para Jesus, para crer em Jesus, era o Pai. E hoje não é diferente. As pessoas que creem em Jesus, que se entregaram a Jesus, que se arrependem dos seus pecados, que decidem abandonar esse mundo e seguir a Jesus, foram tocados, foram escolhidos por Deus. Então, vamos dizer assim, que já foram predestinados. Essa é a palavra, predestinados. Muitas pessoas não conseguem entender isso, mas é o que está escrito na Bíblia, é o texto sagrado que diz, né? Então, é Deus que escolhe, é Deus que toca, é Deus que revela, é Deus que ilumina, é Deus que coloca a fé. É Ele que decide quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Ele é soberano, Ele é Deus, porque todos já estavam condenados, então Ele vai escolher aqueles que Ele quer salvar. Por isso Jesus diz aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, não é a pessoa que vai a Jesus, é o Pai que traz. É o Pai que leva ela a Jesus. Então a pessoa diz assim, eu decidi me entregar a Jesus. Não, a gente não decide nada. É Ele que nos toca e nos leva e nos impulsiona a entregar a nossa vida a Deus. Isso está claro aqui no texto sagrado. E essas pessoas são as pessoas salvas, as pessoas que vão ressuscitar no último dia e vão viver a eternidade com o Pai. Os demais, infelizmente, já estão condenados. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Ou seja, Deus que ensina, é Deus que guia, é Deus que mostra o caminho. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Então, o único que viu Deus, o Pai, é o Senhor Jesus. E ninguém mais, nem Moisés, nem Abraão, eles nunca viram a Deus. Eles nunca viram a glória de Deus. Tá? Então, somente o Senhor Jesus, porque ele veio do Pai. No versículo 47 diz, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, para a pessoa ter a vida eterna, ela tem que crer no Senhor Jesus. E quem é que crê? Aqueles que são tocados por Deus. E ele repete, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eu e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus ele fez uma comparação. Assim como o povo de Israel, quando estavam peregrinando no deserto, eles receberam do céu o pão, o maná, Só que aquele pão era somente para alimentar o físico, era um pão material, para solucionar o problema material daquele povo naquele momento, a necessidade física. Mas Jesus ele estava dizendo que ele era o pão que veio do céu, ou seja, o pão espiritual, não que vai saciar a fome por um momento, mas o que nos vai dar a vida eterna por toda a eternidade, por todo sempre. Ou seja, não tem como comparar o pão físico com o pão espiritual. O pão físico você come hoje, amanhã você volta a ter fome. O pão espiritual não. Você recebe o Senhor Jesus
e você tem a vida eterna. Você nunca mais perderá a sua salvação. Ele vai estar dentro de você. Ele vai te saciar por toda a eternidade. Você não voltará a ter fome, a ter sede espiritual. Você já não vai ser uma pessoa vazia, desorientada. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Você vê que eles não entenderam, porque Jesus estava falando em metáfora, no sentido espiritual. Não estava dizendo que nós temos que comer literalmente a carne e o sangue dele. Não. Mas o que significa comer a carne e beber o sangue de Jesus? Quando você crê nele, quando você se entrega a ele, quando você crê que ele morreu na cruz pelos seus pecados, você se arrepende dos seus pecados, você passa a seguir a Jesus, então nesse momento você está comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus, você está recebendo o pão que veio do céu, ou seja, aquele que vai te alimentar, te sustentar, te abençoar por todo sempre. Não somente aqui nessa terra, mas no céu e por toda a eternidade. Tá bom? Então, Jesus respondeu assim: em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez ele afirmou aqui. Porque viu que eles não criam, né? Viu que eles estavam murmurando. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Aqui está bem claro. O que é comer da carne e beber do sangue de Jesus? É você permanecer nele, ou seja, segui-lo, obedecê-lo, deixar-se guiar por ele. Entendeu? Por isso ele diz aqui: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. É uma aliança, é um pacto com Deus. Você se entrega a ele e ele te sustentará. É como um casamento, né? A esposa se entrega ao marido e o marido se entrega à esposa e os dois têm a sua responsabilidade. A esposa tem uma responsabilidade para com o marido e o marido tem uma responsabilidade para com a sua esposa. Então nós, no sentido figurado, somos a noiva do Cordeiro, né? Jesus é o Cordeiro. Então nós temos a nossa responsabilidade de obedecê-lo e ele tem a responsabilidade de cuidar-nos, de alimentar-nos por toda a eternidade, por todo sempre. Isso é maravilhoso, né? Por isso ele diz aqui, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que o Pai de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Ou seja, aqueles que comeram maná no deserto morreram. Mas quem comer da carne e beber do sangue de Jesus, ou seja, fazer aliança com ele, esse não morrerá. Esse terá a vida eterna. Será ressuscitado, estará com Cristo por todo sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio
quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Muito bem, então aqui nessa parte final, observamos que quando Jesus se revelou como Messias, como pão, falou a verdade, eles não aceitaram, murmuraram. Até mesmo os discípulos de Jesus, porque multidões de pessoas seguiam a Jesus, mas quando ele começou a falar essas palavras fortes, essas pessoas se escandalizaram, não aceitaram as palavras de Jesus e o deixaram. Você vê, é como falamos a vez passada, aquelas pessoas que iam atrás dele por causa do pão, do peixe, dos milagres, mas quando passaram por uma prova, por uma luta, por uma tribulação, por um questionamento, algo que confrontou a eles, eles não aceitaram e abandonaram a Jesus. A partir desse momento, muitas pessoas abandonaram a Jesus. E somente aqueles 12 ficaram fiéis. E sabemos que dos 12 ainda um traiu Jesus. E ele já sabia, já tinha dito que isso ia acontecer, que era Judas Iscariotes. Isso nos mostra que Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Deus sabe quem realmente será salvo e quem não será salvo. Quem crê e quem não crê. Quem está com ele para receber algo e quem está com ele porque crê, porque foi tocado, porque quer servi-lo por toda a eternidade. É aquela palavra, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então é Deus que escolhe, é Deus que escolheu os 12, é Deus que escolhe quem vai ser salvo. Bem-aventurado aqueles que são escolhidos por Deus. E como sabemos quem foi escolhido e quem não foi escolhido? Aquele que crê, aquele que se entrega, aquele que se converte, é porque foi tocado por Deus, foi fortalecido por Deus, para segui-lo por toda a eternidade. Esse nunca vai se desviar. Por isso, voltamos a repetir que aquele que recebeu a salvação nunca mais a perderá. Nunca mais, porque foi escolhido por Deus. Será que Deus escolheria uma pessoa para depois perdê-la? Claro que não. Só vai se perder aqueles que não foram escolhidos, aqueles que não foram tocados, tá bom? Então essa é a meditação de hoje, vamos parar por aqui. E na próxima oportunidade vamos continuar, tá bom? Então não deixe de se inscrever no meu canal. Esse é o 17º vídeo que estamos fazendo, né? Cada dia, cada vídeo é um estudo detalhado do Evangelho de João. Vamos estudar todo o Evangelho de João e seria muito bom que vocês vissem todos os vídeos para ficar bem afinado com o Evangelho, com a palavra, porque aqui não tem mistura, aqui não tem religiosidade, aqui não tem compromisso com instituição. O nosso único compromisso é com Deus e com a palavra de Deus. A única coisa que me interessa aqui é pregar a verdade, porque somente a verdade pode transformar, tá bom? Então Deus abençoe vocês e, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ter o conhecimento da palavra de Deus e serem cheias também do Espírito Santo. Até a próxima.